Olá, queridos irmãos e amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e a todos que estão assistindo a esse vídeo. A graça e a paz de Cristo a todos. Estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora, ok? Hoje nós estudaremos a lição de número 9. Lição de número 9 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E o tema da nossa lição de hoje é palavras de encorajamento. Palavras de encorajamento é tudo que precisamos nesse momento, né? Nesse período de pandemia e que assola todo o mundo, né? Esta lição, meus queridos, ela foi escrita pelo pastor Marcos Lopes e o texto base se encontra no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Palavras de encorajamento é tudo que nós precisamos, como eu já havia dito. Acompanhe então agora a leitura de Josué 1, de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. E no verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha o verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Meus queridos, o livro de Josué, ele é uma verdadeira demonstração de fé e de muita coragem. Uma grande demonstração de fé e de coragem. Josué é o primeiro dos 12 livros históricos que consolida uma ligação entre a época de Moisés e o período seguinte da história de Israel, ok? Por meio de 3 campanhas militares importantes que envolviam mais de 30 exércitos inimigos, o povo de Israel aprende o quê? Aprende uma lição fundamental sobre a liderança eficaz de Josué, que nós estamos estudando hoje. E qual seria essa ligação? Qual seria essa lição? A lição, meus irmãos, é que a vitória vem mediante a fé em Deus e a obediência aos seus mandamentos, né? E não pela força militar ou pela superioridade numérica do seu exército, né? Por exemplo, não é assim. É importante destacar para os irmãos que os eventos narrados no livro de Josué, que nós estamos lendo, eles ocorreram ao longo de um período de cerca de 50 anos, né? E nesse espaço de tempo, Israel deixa de ser um grupo de refugiados briguentos, não é mesmo? Para se tornar o quê? Para se tornar uma nação composta por 12 tribos distintas, que trabalham juntas, né? Para reivindicar a terra que Deus lhe deu. Ok? Ao contrário da geração anterior, esse grupo de israelitas, meus queridos, eles obedecem à palavra de Deus, que
que lhe ordena atravessar o rio Jordão. Não é? Na verdade, os israelitas, eles fazem isso, em parte, em resposta à promessa do Senhor, a promessa que o Senhor faria, a promessa feita a Josué no começo do livro. Né? Nós já lemos, mas eu vou ler novamente para os irmãos. Como fui com Moisés, olha só, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué 1,5. Né? Como se para deixar bem clara essa mensagem. O Senhor, por meio de um milagre, ele faz o quê? Ele permite que a nação atravesse o rio em terra seca, ou seja, pés secos, em direção à terra prometida, Josué 3. O livro de Josué, ele não registra uma sequência ininterrupta de sucessos, né, e conquistas militares. Mas ao invés disso, meus queridos, ele narra os pontos altos e os pontos baixos do domínio cada vez maior que a nação israelita está obtendo sobre Canaã. Né? Ao final do livro, Josué já havia se tornado um homem idoso, ele já estava grisalho, não imagino. Mas apesar de tudo, o seu espírito fiel, que honra a Deus, permanece tão forte como nunca. E ele diz ao povo, olha o que ele diz: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, o que ele diz no finalzinho? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué 24:15. Que lindo, né? Só para nível de informação dos irmãos, Moisés morreu em 1407 a.C., né? No momento em que Josué assumiu o comando e conduziu os israelitas à ocupação de Canaã, ok? O livro de Josué, ele termina com um discurso de despedida de Josué, né? E sua morte. Aí termina o livro assim. Queridos irmãos e amigos que estão acompanhando a nossa aula hoje, é importante que compreendamos que Josué, como um grande líder que foi, ele sempre buscava ouvir a voz de Deus, né? Antes de dar sua primeira ordem, por exemplo, ou seu primeiro passo como um líder de Israel, Josué ouviu a voz do Senhor. Ele não renunciou à sua missão porque estava certo de que o verdadeiro líder de Israel, o Senhor Deus, nunca falharia. Não iria desamparar seu povo, como diz lá em Deuteronômio 31, 6 e 8, né? E Josué 1, 5 e 9. Você pode ter a mesma certeza quando se lembrar de ouvir a voz de Deus e perceber que é essencial para caminhar com Ele e receber as bênçãos dele. Ouvindo a voz dele é essencial para ser abençoado por Ele, né? É essencial, meus irmãos. Embora as pessoas possam nos desapontar, Deus nunca nos desapontará. E a prova disso é o modo como Ele foi fiel ao seu povo ao longo da história. Nós observamos isso, não é mesmo? Ao longo da história. Nós podemos ler isso em Romanos 15, versículo 4, né? O que Ele fez ao nome de Moisés e de Josué, Ele pode fazer ao nosso também, se nós confiarmos, ao meu, ao seu nome também, se confiarmos nele, ok? É importante compreendermos que quando fazemos a vontade de Deus, e agimos à sua maneira e segundo a sua soberania e seu poder, nada pode atrapalhar o nosso êxito, a nossa vitória, porque a chave do nosso trunfo, do nosso triunfo, né, ao longo da história é o quê? É a presença do Senhor, sempre, né? E a consciência da sua presença, meus irmãos, irá nos dar energia, irá nos ajudar a encarar tudo, né? E tudo que Ele nos manda fazer, tudo que Ele nos chama para fazer. Se nós observarmos com atenção, nós veremos que o Senhor deu a Josué a mesma ordem que mais tarde daria aos futuros reis israelitas. Ou seja, ele deveria meditar na palavra de Deus todos os dias, como diz Deuteronômio 17, 19, né? Deus, meus queridos, Ele nos instrui a fazer isso também, a mim e a você. É importante destacar que meditar implica em ler e estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Apesar de que nós lemos e pedimos ao Senhor para ajudar-nos a entender também seus princípios e aplicá-los em nossa vida, nós precisamos fazer isso. Isso é absolutamente essencial.
Se você quiser conhecer a Deus e fazer a vontade dele, obviamente, né? Essa, meus queridos, é uma promessa poderosa. Por quê? Pois Deus, ele prometeu estar conosco a cada dia, né? Quando nós depararmos com provações de qualquer tipo, ele estará ao nosso lado. Quando estivermos alegres, né? Sentindo amor, tristeza, ele estará perto de nós. Nada é maior do que Deus, e ele prometeu nunca nos deixar. Isso é uma promessa. É importante destacar que a única maneira de impedirmos a vitória em nossas vidas é darmos lugar à desobediência e à incredulidade. São essas duas coisas. Portanto, meus irmãos queridos e alunos da Escola Bíblica Discipuladora, não importa o que você esteja enfrentando, não importa. Por pior que possa parecer a situação, tenha coragem, creia no Senhor e faça exatamente o que Ele pede, o que Ele diz, né? Eu sempre falo isso, que no seu pior momento, dê o seu melhor, né? Com Deus lutando ao nosso lado, ao meu lado, ao seu lado, né? Não há absolutamente razão alguma para temermos, né? Eu quero destacar também que o capítulo do livro de Josué, ele nos prepara e nos ensina o quê? A não temer em nenhuma situação, ou até mesmo o que fazer quando a missão nos dada é grande demais para a nossa capacidade. A gente não precisa temer. Por quê? Observem o que ocorreu, por exemplo, com Moisés. Moisés, o profeta que falava com Deus, face a face, olha só, ele acabara de morrer. Compreenda isso. E agora Deus faz o quê? Faz uma convocação direta e objetiva a Josué. O que ele fala? E qual foi esta convocação? Preste atenção. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. Está escrito isso em Josué 1:2. Não dá para saber exatamente, meus queridos, não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando, né? Mas dá para imaginar o que ele via. Ou seja, ele via à sua frente o quê? Ele via um povo de milhões de pessoas. Imagine, que acabara de perder o seu grande líder. Moisés tinha acabado de morrer, né? E era também uma referência, uma grande referência de comunicação, né, com Deus. Moisés falava com Deus, né? Então, ele tinha a terra prometida para ir, com inúmeros inimigos maiores, mais fortes e com cidades fortificadas e armadas até os dentes, imagine, né? Além de tudo isso, meus queridos, à sua frente havia um rio com uma certa profundidade. O rio não era raso e precisava ser atravessado com aquela multidão, né? Que é o Rio Jordão. Eu posso afirmar para vocês que qualquer um de nós, qualquer um sentiria medo se estivesse em igual situação. Josué estava com medo também, né? Por que ele estava com medo também? Tanto é que Deus o orienta que tivessem coragem. Deus orienta, tenha coragem, não? E não é para menos. Além de todas essas dificuldades, meus queridos, que chegariam, ele ainda iria substituir ninguém menos que Moisés na liderança. E é muito pior do que suceder ter uma boa performance, meus queridos, né? É suceder o único profeta que viu Deus face a face, como nunca houve igual, como diz Deuteronômio 34:10. De fato, Josué tinha motivos de sobra para sentir medo. Queridos alunos e amigos, é importante destacar que a questão do medo e a ansiedade, segundo pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, conforme revista Exame. Isso aí é uma matéria que foi publicada no dia 5 de junho de 2019, foi na metade do ano passado. A pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com um transtorno de ansiedade. Isso, meus irmãos e amigos, é algo muito preocupante. Diferente do medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de nos proteger, a ansiedade é diferente. A ansiedade é um estado mental e corporal que é mais espalhado no tempo, né? Causada por uma ameaça diluída, que é a possibilidade, por exemplo, do desemprego, a possibilidade. Sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce, né?
de um futuro incerto que pode trazer ou não um possível problema. O problema não existe, mas você já começa a sofrer por antecipação, né? Como se ele já existisse. Isso é ansiedade, meus queridos. Se tivéssemos em uma conversa com Josué e perguntássemos a ele se sentiu medo naquele momento, certamente a sua resposta seria um sim bem grande, meus queridos, um sim bem grande. Por quê? Porque Josué é gente, como nós, como eu e como você, né? Vemos também grandes homens de Deus que também passaram por isso. Neemias sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre o seu semblante entristecido, né? Nós podemos ler em Números 2:2. Gideão, o que aconteceu com Gideão? Ele seguiu as orientações de Jeová, né? Ao descer ao arraial dos inimigos, caso estivesse com medo. Juízes 7:10. Abraão pediu para que Sara mentisse sobre seu relacionamento com ele. Com medo de quem? Com medo dos egípcios. A gente encontra em Gênesis 12:13. Enfim, provavelmente Josué também teve medo. E com certeza, né? E isso com certeza absoluta. O real problema era o risco da ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas que viriam, né? É maravilhoso saber, meus irmãos, que Deus, Ele conhece nossas imperfeições e cuida de nós. Cuida de mim, cuida de você. Ele cuida de você. Vamos extrair agora alguns ensinamentos preciosos que Deus nos oferece através desse precioso monólogo com Josué. Prestem bastante atenção. Se preocupe com o que deve se preocupar. Não devemos nos preocupar de forma exacerbada, exagerada. Não devemos, por algo que ainda não aconteceu. Devemos evitar a ansiedade, né? O estoicismo, meus queridos, o estoicismo ele é acompanhado ele apresenta um princípio muito interessante. Vou dar uma definição de estoicismo. Estoicismo é uma filosofia, é o autoconhecimento, é a paz interior, né? Mesmo através das adversidades, nós devemos desenvolver a resiliência, não é? Então, para mim, a melhor definição de estoicismo é agir de forma correta. O estoicismo, meus queridos, diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisso, né? Numa situação adversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento, é extremamente normal o medo tomar conta de anteciparmos as dificuldades para o presente. É normal acontecer isso. Diferente de Moisés, Josué fez um estágio e isso foi muito bom. Por quê? Foi bom para prepará-lo. Mas a consciência da realidade é um grande vetor de preocupação, né? Josué sabia que o povo não era fácil, né? Ele vivenciou todas as dificuldades do Egito e conhecia os perigos que estavam por vir. Ele conhecia, né? A valentia demonstrada por Josué em Números 14, quando foi um espia, muito fala ao seu respeito. Mas nesse momento, ou seja, agora, ele é o líder do povo. E o contexto, meus queridos, é totalmente diferente. O contexto é outro. De fato, a missão era maior que Josué. E Deus também sabia disso, que a missão para Josué era muito grande. Por isso, meus irmãos, Deus enquadra Josué e chama a sua atenção para o que realmente deveria se preocupar, né? Em um mar de coisas que precisavam ou poderiam ser feitas, ou seja, o que ele realmente deveria fazer. Deus direciona Josué. Isso é maravilhoso. Deus garante a Josué o quê? Deus garante a Josué o que ele fará nos versículos 1 e 2 que nós já lemos do capítulo 1. Jeová, ele comissiona Josué e reafirma a morte de Moisés e diz qual será a missão dele agora, né? Nos versículos 3, 4 e 5, né? Deus diz o quê? Diz o que ele realizará e garantirá que tudo e todo lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto do Líbano, né, que nós lemos, até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e até o grande mar
para o poente do sol. Não foi isso que nós lemos? Né? E que ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias de sua vida. Olha só, ele seria um vencedor. E que assim como esteve com Moisés, estaria com ele. E que não o deixaria e não o desampararia. Ou seja, o Senhor estaria ali com Josué o tempo todo. Mas por quê, meus irmãos? Porque Josué conhecia Deus, né? Josué conhecia seus feitos. Falar isso não seria como chover no molhado, não seria de forma alguma. Porque Deus sabe que algumas situações, elas são tão adversas que a nossa fé às vezes cambaleia e algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos. Na verdade, o que Deus estava dando para o novo líder era uma âncora, né? E esta âncora, ela é nossa também. Observem o que Deus diz a Josué. Se você se esquecer de tudo ou perder tudo, se agarre ao que eu disse confiando na minha promessa. Olha só que confiança. Deus mostra para Josué, meus queridos, qual deve ser a sua postura e a advertência de que o momento demandava coragem, né? É repetida 3 vezes. Observem que no verso 9, Deus dá maior ênfase. Não fui eu que te ordenei? Olha só. Seja forte, corajoso, não se apavore e não desanime, né? Em outras palavras, ele diz, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que te mandei. Olha que maravilha. Geralmente, fazem-se muita confusão com o significado da palavra coragem, né? E achamos que essa é a qualidade de alguém que não sente medo. Olha o equívoco aí, né? É um equívoco muito grande. O medo, meus irmãos, meus amigos que estão participando agora da aula, é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e prevenção, ok? Quem não sente medo, na verdade, é irresponsável ou inconsequente, né? De certa forma, é o medo que nos mantém diligentes. A coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo, né? Sendo assim, a coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. A coragem não deixa a gente congelar, parar, mas a gente continua na batalha. E é isso que Deus está falando com Josué, exatamente isso. Não deixe o medo paralisar ou desanimar. Não deixe. Seja o quê? Seja corajoso para enfrentar os problemas e inclusive o seu próprio medo. Porque eu já te disse o que vou fazer. Eu já disse o que vou fazer. Observem o que Deus mostra para Josué que ele deveria fazer. Nos versículos 7, nos versículos 8, Deus diz assim para Josué: para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a vontade, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, meus queridos, é como se Deus dissesse: Josué, sei que você deve estar muito preocupado, né, em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. É simples. Josué, se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa. E não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive, para assumir essa posição. Se preocupe com isso e que o resto é comigo. O resto é comigo. Que maravilha, né? Essa confiança, essa palavra, Deus falando com Josué. Estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje, né? Palavras de encorajamento. Mas que bom que você, né, acompanhou até aqui.
Talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso como Josué fez, né? E então suas preocupações não merecem a mesma atenção. Você pode até pensar isso, mas a verdade é que isso não faz a menor diferença, não faz a menor diferença. E os princípios extraídos desses pequenos versos que nós lemos, dessa leitura, devem fazer sentido para você, para mim e para nós, todos nós, né? Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você. Na verdade, Ele tem uma missão para mim, para você e para todos nós. E se alguém não se vê como uma missão exclusiva, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, sua igreja e a necessidade das pessoas à sua volta. Ou seja, a sociedade ao qual você está inserida. A sociedade ao qual você está inserido. Há pessoas, meus queridos, precisando de cuidados, né? Serem evangelizadas, alimentadas, principalmente salvas. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade cuidar. Primeiro ponto, agarre sua missão. Segundo ponto, confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha, né? Se lhe faltar tudo, não esqueça da sua fé. E se agarre ao que você sabe e tem certeza. Se agarre. Terceiro ponto, sentir medo é normal, é natural, né? E é bom que sinta medo. O que deve ser anulado e evitado é o medo extremo, o medo excessivo, né? E a ansiedade interminável, pois esses lhe farão paralisar e adormecer, e adoecer também. Por isso, seja corajoso, né? E aprenda a agir, mesmo com medo. Quarto e último ponto, se concentre no básico, né? Se prenda à palavra de Deus, pois ali está a direção que você deve seguir, que eu devo seguir, que nós devemos seguir. Procure fazer tudo que ela orienta. Medite nela continuamente, pois dessa forma você prosperará e não perecerá e não padecerá. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples, meus queridos. E são as orientações que Josué nos dá e que a palavra nos dá, né? Não se preocupe com nada, né? E tenha coragem, a coragem que você deve ter, né? Deus expressa isso em sua palavra. Tenha coragem, ser forte. O resto é com Ele, né? O resto é com Deus. Confie nele e descanse nele. Que Deus nos abençoe e nos dê a capacitação para isso. Terminamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido abençoado com a aula de hoje. Lembrando ainda que esta e as demais aulas da Escola Bíblica Discipuladora estão no canal do YouTube, ok? Canal Reflexões para a Vida, Professor Luiz Matos. Peço a você que se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, né? E então receba o meu fraterno e caloroso abraço e até o nosso próximo encontro para a Escola Bíblica Discipuladora. Que Deus te abençoe. Amém.